Sua vida me pertence. O Sino Amaldiçoado de São Floriano. Nas montanhas sombrias e envoltas nas nuvens da antiga Alemanha, existia uma pequena vila conhecida como Fürstendorf. Esta vila isolada, escondida entre densas florestas e caminhos tortuosos, parecia estar esquecida pelo resto do mundo. Porém, os moradores sabiam que sua tranquilidade escondia um segredo sombrio, guardado há gerações na antiga igreja de São Floriano. A igreja de São Floriano foi a construção mais antiga da vila, feita de pedras escuras e musgo. Uma enorme torre despontava de seu centro, erguendo-se ao céu como um dedo acusador. Dentro da torre, em uma sala pequena e fria, pendia o sino de São Floriano, objeto que todos temiam, mas que ninguém ousava remover. A lenda contava que o sino havia sido trazido por um monge conhecido apenas como Padre Jürgen, durante uma terrível praga que assolou a vila há séculos. Jürgen havia chegado de repente, com um semblante carregado e olhos cansados, segurando o sino coberto por um pano velho. Ele prometeu que a praga cessaria se o sino fosse pendurado na torre e tocado a cada amanhecer, mas avisou aos moradores. O sino possuía uma energia sombria e jamais deveria ser tocado sem um motivo de verdadeira necessidade. Apesar da estranheza, o povo estava desesperado e aceitou o estranho presente. Ao subir o sino no primeiro amanhecer, a praga realmente começou a desaparecer. No entanto, logo as pessoas perceberam algo terrível. Aqueles que ouviram o sino de perto por tempo prolongado começaram a ouvir vozes que ninguém mais ouvia e a ver figuras espectrais nas sombras. Apenas alguns anos depois, o próprio Padre Jürgen desapareceu, e junto dele uma família inteira da vila. Desde então surgiram rumores de que o sino estava amaldiçoado. Diziam que ele não apenas trazia espíritos, mas também sacrificava almas para se manterem em paz. Nos anos seguintes, muitos outros desaparecimentos ocorreram misteriosamente, especialmente entre aqueles que ousavam entrar na torre da igreja após o anoitecer. Apesar do medo crescente, ninguém ousava remover o sino. Os anciãos da vila defenderam que ele deveria permanecer lá, pois acreditaram que era ele quem mantinha o mal afastado e que mexer com o sino poderia desencadear algo ainda pior. Décadas depois, a história já era considerada apenas uma lenda exagerada, contada pelos mais velhos para assustar as crianças. Na noite de um inverno rigoroso, com a lua cheia iluminando as montanhas como um olhar vigilante, 4 jovens decidiram desafiar o medo e investigar a torre da igreja. Estavam munidos de lanternas e risos nervosos, prontos para provar que a história do sino não passava de uma farsa. O vento frio soprava quando eles abriram a porta de madeira envelhecida da igreja. Dentro, o silêncio era sufocante, como se a própria construção guardasse a respiração. Os jovens subiram a escadaria de pedra que levava à torre, iluminando o caminho à medida que se aproximavam do sino. Cada degrau emitia um rangido longo e lúgubre que parecia ecoar pela igreja vazia. Ao chegarem à sala do sino, seus olhos encontraram um antigo sino de bronze, coberto por teias de aranha e com inscrições antigas em seu metal escuro. Era maior do que imaginavam e tinha uma aparência sombria, com manchas que lembravam sangue seco. Quando um deles, impulsionado pela curiosidade, tocou o sino, o som que ecoou não era como qualquer outro que já tinha ouvido. Era um toque profundo, sobrenatural, que reverberava pelo chão e parecia vir de outro mundo. Assim que o sino soou, a atmosfera ao redor deles mudou. Uma névoa densa surgiu misteriosamente, envolvendo-os como uma mortalha gélida. Eles ouviram vozes sussurrantes, murmúrios agonizantes, como se vozes presas em um pesadelo eterno estivessem se aproximando. Lentamente, sombras começaram a se formar ao redor da sala, tomando formas humanoides deformadas e com olhos estendidos, como brasas que queimavam no escuro. Os jovens pretendiam correr, mas a escuridão parecia fechar-se ao seu redor. Cada passo que davam era seguido por um toque sombrio do sino, que ecoava por toda a torre. Eles chegaram a ver figuras de crianças, com olhares vazios e expressões de dor, estendendo suas mãos em direção a eles, como se implorassem por ajuda.
Finalmente, um deles conseguiu escapar da torre e correu para a vila, mas quando os moradores o encontraram, seu olhar estava perdido e ele murmurava coisas sem sentido. Como eles querem sair, o sino os mantém, mas eles querem sair. Após o incidente, os anciãos da vila decidiram selar a torre, convencidos de que o sino precisava permanecer trancado para conter os espíritos e evitar que o mal se espalhasse. No entanto, todos os anos, na mesma noite de inverno em que os jovens invadiram a torre, o sino toca sozinho, enchendo o ar da vila com seu som macabro e relembrando a todos que o mal nunca está realmente contido. Mesmo com a igreja trancada, histórias sobre o sino amaldiçoado se espalharam e atraíram visitantes curiosos. Muitos acreditavam que era apenas uma lenda interessante, até que ocorreram acidentes estranhos com aqueles que visitavam a igreja. Um grupo de turistas relatou ter visto sombras movendo-se pelas janelas da torre. Outro visitante, que tirou fotos perto da igreja, disse ter visto rostos fantasmagóricos nas imagens, rostos que gritavam por libertação. Um jovem, certo de que tudo não passava de histórias exageradas, decidiu entrar na igreja, quebrando a porta e subindo até a torre. Ele desapareceu e seus pertences foram encontrados jogados na escada, junto com manchas escuras que ninguém ousava investigar. Nos anos seguintes, o sino continuou a tocar, como um lembrete arrepiante de que os mortos nunca descansam completamente. Dizem que aqueles que ouvem o toque do sino por muito tempo, especialmente em noites de nevoeiro, podem sentir o gelo da morte no ar e ouvir os sussurros daqueles que ainda vagam pelas sombras da igreja de São Floriano, prontos para levar consigo qualquer alma desavisada que ouse perturbar seu repouso amaldiçoado. Assim, a vila permanece em vigília constante, sempre temendo a próxima vítima, que o sino possa atrair para suas profundezas eternas. Gostou dessa história aterrorizante? No TV Terror, você encontrará muito mais sobre as lendas urbanas e os mistérios mais assustadores. Se inscreva para continuar sua jornada pelo desconhecido e prepare-se para mais histórias sombrias e arrepiantes.